Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje eu tenho comigo um jornalista, um amigo querido, Felipe Laufer. Ele é sócio do Grupo Pro, ele é um headhunter. Ele vai explicar um pouco aqui pra gente, dentro dessa ideia de pluralidade do nosso podcast Manicômio Tributário, como é contratar um profissional tributário, vai falar um pouco sobre a trajetória dele, quais são os principais desafios. A gente vai ter um bate-papo muito legal, espero que todos gostem. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Manicômio Tributário. Eu queria começar te perguntando sobre a tua trajetória. Como é que um jornalista se torna headhunter, meu caro? Obrigado, Flores. Obrigado pelo convite, estar aqui. É legal que nesse manicômio a gente acaba cruzando com muita gente maluca, mas muita gente boa também. Exatamente. Super obrigado pelo convite. Vamos lá, eu me formei jornalista, eu fui jornalista de profissão, trabalhei bons anos aí, desde o início da faculdade já estagiava, me formei ali por 2003 e até 2009 eu trabalhei em televisão e em jornal impresso. Até que um momento eu achei que aquilo não fazia mais tanto sentido para mim, eu estava descontente com um certo descasamento que eu via entre o que eu tinha para oferecer e o que eu fazia e o que a profissão me exigia, né? Eu via que tinha colegas, mas muito melhores do que eu, como sempre tem, toda a profissão. Sim. Mas eu via que eles tinham mais tino para coisa e eu estava me sentindo meio deslocado. E aí eu comecei a olhar para outras coisas, eu não sabia exatamente o que eu queria mudar. Fui fazer uma pós-graduação, tentar abrir um pouquinho a cabeça, mas um belo dia eu ainda trabalhava no jornal. Eu cuidava de uma seção de gestão e carreira, e aí eu recebi um convite de uma assessoria de imprensa de São Paulo, dizendo, olha, tem um headhunter, está indo para Curitiba lançar um livro, e ele é um dos headhunters mais influentes do país, ele é presidente e fundador de uma grande empresa. E eu falei, puxa, acho que rende uma boa conversa com ele. Isso aí era 2008, crise subprime, outubro, novembro de 2008. E aí eu, em vez de... Já era editor ali no jornal, poderia ter deslocado um repórter para ir até lá. Eu falei, não, eu vou lá conversar com esse cara. E aí eu fui entrevistá-lo. E a gente fez a entrevista, né? Tanto este profissional que era o presidente da empresa, quanto um diretor da empresa regional em Curitiba. E aí, depois da entrevista, a gente continuou conversando um pouquinho, como era sempre natural, engatar um papo ali, às vezes, com a fonte, criar um relacionamento. E ele começou a falar que achava muito importante a profissão para o país e tudo mais. E aí eu tirei o crachá assim e falei assim, olha, eu acho importante também, mas eu estou querendo mudar. Você não é especialista aí no negócio de carreira e tal? Sim. O que eu tenho que fazer? Sim. E aí ele olhou e falou, mas por quê? E aí eu falei, não, porque eu tô meio descontente. Aí comecei a explicar para ele a questão e eu não fui lá pedir emprego, mas eu aproveitei aquela brecha. E aí ele me encheu de pergunta, né? Mas por quê? Por isso? Por aquilo? E eu falei que achava que ganhava mal também. E aí ele falou, quanto você ganha, né? E bom, hoje eu pergunto para todo mundo, todo dia, o quanto a pessoa ganha. Sim. Mas para mim não era uma pergunta normal de se fazer e responder. E aí eu enrolei um pouquinho, ele falou, mas quanto você ganha? Aí eu falei, tanto. Ele falou, putz, é pouco mesmo, hein? Aí eu falei, vamos lá. Ele falou, pega aqui meus contatos, você tem aqui um folder da empresa, entre nesse site, naquilo, aprenda sobre o negócio, se você se interessar, mande um currículo. Eu cheguei em casa, eu não li site, nada, eu já mandei o currículo direto, né? Sim. E aí, eles estavam ainda no momento de crise, as empresas de contratação não estavam contratando novas pessoas, mas quando o mercado reagiu, e reagiu rápido no Brasil, ali lembra da história da Marolinha? Marolinha, isso. Em 2009, eles me chamaram para algumas entrevistas, eu fui e acabei começando nessa empresa, né? Então, em 2009, eu comecei como um researcher trainee e eu fui me desenvolvendo e gostei bastante da carreira, da profissão, e aí fui passo a passo subindo, né? Crescendo, até passei por outras empresas, saí de lá, enfim, e até que em 2016 eu entrei na Propósito, né? E em 2017 me tornei sócio da empresa, que é a empresa em que eu trabalho hoje, eu e outros 2 sócios, aí a gente comanda esse negócio que já evoluiu um pouquinho de uma empresa só para hoje um grupo com outros 2 negócios, além do negócio original. Muito legal. Aliás, sócios do André Caldeira, nadador, né? Fantástico. André, eu tô treinando para conseguir cair na piscina contigo. E da Ruth também, né? Que é uma querida. Muito bom. Felipe, me diz uma coisa. Né, hoje se fala muito, quer dizer, quando a gente faz cursos de gestão de liderança,
nas soft skills, notadamente comunicação. E você vem dessa área, né? Estudou isso na graduação. No que a comunicação te ajudou no crescimento dessa tua carreira como headhunter e como é que isso hoje te diferencia, assim, como é que tu sente isso? Porque você trabalha com gente que veio do mercado financeiro, veio de gestão, como é que a comunicação te ajuda nisso? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que faz com que uma pessoa vá cursar comunicação social, né? Seja jornalismo, seja relações públicas, publicidade, enfim, normalmente tem um perfil um pouquinho curioso, né? São pessoas curiosas. E eu sempre fui bastante curioso, né? Além de curioso, eu acho que eu sempre fui também um pouquinho multifunção, eu me interesso por coisas diferentes. O meu segundo grau foi técnico em mecânica. E quando eu estava no segundo grau, eu pensava em fazer engenharia na faculdade. Sim. E eu fui fazer jornalismo depois. Mas então, essa questão de se adaptar, de se comunicar, as pessoas já vão... Você não tem grandes introspectivos dentro do curso de comunicação. Quando eu saí e fui trabalhar com busca e seleção de executivos, eu acho que a curiosidade me ajudou bastante, né? No sentido de olhar para um currículo e falar assim, puxa, mas por quê? O que essa pessoa fez? O que esse currículo tem que esse não tem? Qual é a comparação que eu faço, né? Ou então, às vezes, você pegar 5, 6, 7 currículos bons de uma mesma área e ver que tem uma siglazinha lá no canto e falar assim, o que é essa siglazinha aqui? Porque você não é formado... eu pego um profissional de pricing, ele tem lá um CPP, um Certified Pricing Professional. Pô, mas espera aí, a gente às vezes luta para achar um profissional, a nossa profissão existe porque muitas vezes achar um determinado perfil é difícil. Então, você conseguir cortar um caminho e falar assim, puxa, tem um instituto que certifica esse time aqui, quem são os alumnais ali desse negócio, e aí começar a cortar caminho, em vez de ficar ali atirando, dando murro em ponta de faca, atirando para tudo que é lado, procurando profissional de marketing. Tem um monte de gente que tem essa formação, né? Então, assim, a curiosidade sempre me ajudou. A questão de entrevistar pessoas, né? Já era natural que eu fazia isso desde que eu era estagiário, né? E aí, eu acho que também o jornalista, ele tem que ter a capacidade de sentar na frente de alguém, falar de um assunto que ele nunca viu na vida, tá? Em meia hora, 1 hora de conversa, entender aquele assunto e traduzir aquilo para que seja palatável para um público que nunca leu daquilo. Sim. E aí, quando eu olho para o meu negócio, que muitas vezes começou, né? Hoje já bastante voltado também para a gestão dos negócios do grupo, mas ainda no Executive Search puro, você tem que sentar com um profissional de RH, com um profissional de marketing, com um de produção, com o presidente da empresa que vai te explicar daquela área, entender aquilo, começar a traduzir o que é relevante, para daí falar com os profissionais, entender se eles vão ter o fit ali, o match com aquilo, né? Sim. Então, eu acho que é a questão de aprender rápido sobre um assunto, mesmo como generalista, porque a nossa consultoria, a minha atuação nunca foi especialista, né? A minha atuação sempre foi generalista. Eu busco profissionais de tecnologia, de recursos humanos, de marketing, de vendas, de engenharia, de produção e bastante gente da área financeira. Seja finanças, seja tesouraria, seja contabilidade, seja tax, enfim. Esse pacote, ele costuma ser bastante demandado da gente. Agora, essa questão, Felipe, da profissão, né, da tua atividade hoje, trabalhando no Grupo Pro, sendo sócio do Grupo Pro, eu sei como é que funciona, já desde o início dos anos 2000, já tenho relacionamento com headhunters, mas a nossa audiência ela é formada muito por jovens, início de carreira. Como é que... o que faz um headhunter e como é que uma empresa como a sua ganha dinheiro? Tá, vamos lá. Existem alguns modelos no mercado, mas eu acho que a primeira diferenciação que é importante fazer é o trabalho de um headhunter e que algumas pessoas confundem com o trabalho de um job hunter, tá? Então, nós, como empresa, como consultoria de hunting, de executive search, que é um outro nome para isso, de busca e seleção de executivos, a gente presta serviço para as empresas. Então, assim, aquela história de, puxa, eu estou querendo me movimentar no mercado, vou contratar um headhunter. Não, você tem que contratar um job hunter. Você tem que contratar alguém que vai te ajudar a se recolocar. E isso a gente não faz. Então, o nosso negócio é atender empresas. Então, determinada corporação, de qualquer tamanho, de qualquer porte, ela tem lá uma necessidade, que é trazer uma pessoa para aquele time, né?
na Propósito, que é a empresa que originou o nosso grupo, a gente está dedicado a buscar lideranças seniors, né? Alta gestão. Gerência sênior, diretoria, presidências e board, né? E conselho de administração. Então, assim, eu preciso de um diretor financeiro, de um CFO, de um diretor de engenharia, e aí por diante. A gente vai entender aquele perfil, né? E a gente vai buscar profissionais no mercado. Nesse trabalho de buscar profissionais no mercado, existem alguns approaches diferentes de mercado. Existem modelos comerciais e modelos de atuação diferentes. Existe o modelo de contingência, né? Que é um modelo muitas vezes orientado a risco. É aquela coisa assim, puxa, eu contrato uma consultoria, uma empresa que vai me colocar ali 3, 4 currículos na frente. Se eu contratar um deles, legal, eles me cobram uma taxa, me cobram um FII. Esse é um modelo que existe no mercado e ele é interessante para várias situações. Existe um mercado em que o modelo em que a gente atua, é o modelo em que eu atuei boa parte da minha carreira e é o modelo que eu defendo, que é o modelo em que eu acredito que é o modelo consultivo, o modelo de Retained Executive Search, em que a empresa contrata não apenas, puxa, eu quero alguém para resolver eu preciso de um currículo, um bom profissional, eu preciso entender esse mercado, eu preciso que a consultoria faça um mapeamento aprofundado, me dê uma leitura desse mercado, que ela me garanta que ela está olhando os melhores, que ela tem um compromisso, assim, comigo e não com fechar o processo a qualquer custo, né? Ou da forma mais rápida possível, né? Então, esse modelo consultivo é cobrança de consultoria. O cliente, quando abre o projeto com a gente, ele já está arcando com um pedaço dos honorários que são acordados para aquele projeto. O padrão de mercado, infelizmente existe um padrão para precificação desse serviço, em cima do salário anual que o executivo que a gente está buscando vai receber. Então, a gente fala assim, esse executivo vai receber um salário de tantos mil reais nesse ano e a gente vai aplicar uma taxa em cima desse salário. Sim. Né? Estima-se um valor inicial, ele ganha de tanto a tanto, a gente pega esse piso normalmente, aplica a taxa, parcela em algumas vezes, né? Aí é acordo comercial. E, ao final, se tem uma diferença de salário, vocês estimaram a tanto, ficou mais alto e tal, a gente ajusta ao final. Né? Mas esse é o modelo e é assim que as consultorias de Executive Search trabalham. Isso lá fora, isso no mundo inteiro, né? É um mercado de 25 bilhões de dólares atualmente. Coisa grande. Agora, em que medida, Felipe, você vê a importância de conhecer, nesse processo de consultoria, em que medida é importante conhecer o negócio da empresa, do seu cliente, e a cultura daquela empresa? Porque vocês acabam tendo acesso a duas pontas, embora tendo as empresas, conhecem profissionais do mercado. E, com certeza, nem todo profissional se adequa bem à empresa B. De repente, é um cara mais para a empresa C. Qual é a importância de você, portanto, conhecer o negócio, a cultura da empresa e o entregável desse executivo para fazer esse match? Isso é, assim, fundamental e é um dos grandes indicadores de sucesso do nosso trabalho. Né? Porque, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de cargos de alta gestão, a capacidade técnica, ela já se provou. Né? Puxa, o profissional é diretor financeiro, ele, obviamente, com raríssimas exceções, ele vai ter um conjunto ali de hard skills, de conhecimento sobre finanças, tesouraria, operações estruturadas, contabilidade, controladoria, que já entrega o que a empresa muitas vezes precisa. Agora, como é que ele faz para atingir objetivos, para chegar do ponto A do ponto B, né? O como fazer, sim, é aí que está o X da questão. A outra questão é olhar exatamente o que você falou, fit cultural, né? A gente tem empresas que são bastante arrojadas, né? Que são bastante agressivas no seu modelo de gestão, impacientes para chegar no resultado, com muito senso de urgência, em que é possível bater na mesa e tudo. Isso faz parte da cultura dessas empresas. Você pega um profissional que vem de um negócio muito mais conservador, em que esses elementos não estão presentes, ele pode ser excelente tecnicamente, mas ele não vai rodar ali. Né? E o contrário é verdadeiro também. Então, a gente precisa sempre, nesse nosso trabalho, buscar maneiras, e aí que está o bom entrevistador, e tem técnica para isso, né? Não é uma questão de feeling, de eu olhar para o Flores e dizer, puxa, eu acho que ele é meio assim ou assado, né? Você tem uma série de perguntas que você consegue ir cercando como aquele profissional atua, quais são as competências dele,
como é que ele chega em resultado, né? E aí tem uma série de outras competências de negócio, competências de visão estratégica, né? O profissional pode ser excelente, mas ele não vai atender aquilo que a empresa está esperando de estratégia, né? Tem tantas variáveis que descartam um profissional no processo. Ele pode ser excelente, mas às vezes ele não está no momento certo para aquela cadeira. O cliente quer alguém que seja... está saindo de uma gerência, eu quero alguém que esteja assim no mesmo momento que a minha empresa, né? A minha empresa está voando, crescendo, eu quero alguém que está saindo de uma gerência para ocupar a primeira diretoria aqui. Puxa, eu posso trazer um diretor muito sênior e o cliente vai dizer, não é isso que eu estou buscando. Né? Então, esse tipo de análise a gente tem que fazer com bastante profundidade, eu diria assim. É aí que a gente acerta. Né? Agora, essa análise que vocês fazem, certamente bem granularizada, existe ou é um mito o camaleão corporativo, aquele profissional que se adapta, o cara consegue trabalhar numa empresa familiar, numa multinacional, numa companhia aberta. Isso existe ou é uma lenda? Existe sim, Flores. Existe, mas o que eu acho que é importante a gente olhar nesses casos é capacidade de adaptação, de aprendizado e reaprendizado, da gente pegar tudo que a gente aprendeu já, seja de uma cultura, de um jeito de trabalhar, e às vezes, não digo jogar fora, mas deixar na gaveta e aprender outras, né? Isso aí é fundamental para um profissional hoje, não só sobreviver, mas evoluir na carreira dele. Mas a gente procura olhar o seguinte, o quanto de esforço aquele profissional ele vai gastar para se adaptar a uma cultura que é totalmente diferente da dele. Sim. Tá? Então, a gente vai olhar e tem pessoas que você vê e fala, puxa, esse aqui já entra rodando. Aquela ali já tem o drive instalado da empresa. Né? E aí, ela vai gastar menos esforço nessa adaptação, nesse dia a dia. Vamos dar um exemplo. Empresas que são muito matriciais e que é necessário assim, um esforço e uma capacidade de influência muito grande para fazer as engrenagens girarem e as coisas acontecerem. Um determinado projeto. Eu tenho um projeto importante para a companhia, está acordado que é importante, mas eu dependo de gente lá na matriz, eu dependo de gente num hub regional que fica, sei lá, América do Norte, e eu dependo da minha estrutura aqui local também para funcionar. Então, tem profissionais que conseguem fazer isso muito bem, né? Eu não gosto de chamar isso de política corporativa, mas dá para a gente chamar, grosso modo, de política corporativa. A capacidade de influenciar, de fazer as coisas acontecerem. Com quem que eu falo para isso acontecer? Você pega um profissional que vem de uma estrutura totalmente flat, né? Totalmente de tomada de decisão, assim, ele mais o superior, uma empresa, às vezes, nacional, familiar, empresa de dono, que reporta direto para o dono, ele está acostumado a fazer isso. Não é que ele não consiga fazer, mas ele vai gastar tanta energia aprendendo esse modelo matricial, mais corporativo, mais pesado. Governança, que ele pode ser que ele nem seja feliz ali dentro. E dá 6 meses, 9 meses, ele fala, puxa, eu estou aberto para o mercado. Não foi uma movimentação muito legal. Né? Sim. Então, esse tipo de coisa a gente procura olhar. Para quê? Para quando o profissional entra na companhia, que ele tenha uma carreira de sucesso lá dentro, que ele ajude a companhia a chegar nos objetivos dela. Né? Então, é esse olhar de que a gente tem que olhar o nome certo e não o melhor nome. Às vezes, dentro de um shortlist de candidatos ali, de 4, 5 finalistas, às vezes é fácil identificar, assim, quem é o melhor. Puxa, a pessoa brilha mais, né? Aquela candidata que você vê que puxa, tem uma carreira brilhante, mas e aí você fala assim, puxa, quem é o certo para esse desafio? E aí, quem é o certo entra muito no nosso papel, sabe? E por isso que eu te falei no começo, o quanto a gente defende esse modelo mais consultivo, que não é um modelo assim, ele é compromissado com o sucesso do projeto, com o fechamento daquele projeto, mas ele não é compromissado a fechar a qualquer custo, né? E já aconteceu casos de a gente estar no meio do processo, o profissional finalista mais gostado pelo cliente está prestes a receber uma proposta e a gente vai atrás de uma referência e recebe uma referência que não é boa. Né? E a gente chama o cliente e fala assim, segura. E por mais que tenha uma relação comercial envolvida e atrasar o fechamento daquele projeto, significa eu colocar mais recurso, mais tempo, mais energia para fechar, talvez daqui 1 mês, 2 meses, é bom segurar. Né? Sim. Então, é aí que a gente entra. E experiências que supostamente possam ter sido frustrantes, Felipe, de um profissional em que vocês assessoraram uma empresa para contratar a peso de ouro, um grande executivo, enfim, e que às vezes fica numa empresa durante 1 ano e sai, não se adaptou.
o erro, geralmente, ele está mais na empresa que não determinou bem, não definiu, não desenhou bem o escopo. Pode ter sido um erro mais de julgamento de vocês ou o próprio profissional que não sabia o que queria no momento? Qual é essa estatística aí? Olha, tem várias questões. Depois de um trabalho bem conduzido, com todo esse assessment comportamental, enfim, até chegar a uma contratação, isso é raro de acontecer, né? É raro que você diz, puxa, o profissional não deu certo muito rapidamente. O nosso modelo, inclusive, ele oferece uma garantia para o profissional dentro da empresa. Então, um diretor da empresa, se ele sair por vontade própria ou por decisão da empresa, dentro de 12 meses, a gente tem que refazer o projeto. E a gente refaz, né? Sem custo nenhum para o cliente que nos contratou. A gente vai procurar avaliar o que aconteceu. O escopo mudou, tinham questões que não foram colocadas na mesa, que não foram ditas, às vezes acontece isso, né? Eu recebi um contato semana passada de um executivo que me falou, olha, eu acabei de mudar para um projeto, não foi a gente que o colocou na empresa, mas tem uma questão aqui que está ferindo muito os meus princípios e não foi dito durante as entrevistas, que é uma questão de informalidade, né? E ele, como profissional financeiro, muito dentro de compliance, ele falou, eu não quero trabalhar nesse modelo. Pagamentos por fora, coisas assim e tal. E ele está dentro dos 100 dias da companhia e vai sair. Já disse para o mercado que ele está buscando e dentro de casa, assim que aparecer alguma coisa interessante, ele vai sair. Então, veja, algo que não foi dito para ele, não foi colocado, né? Sim. Também acontece de haver uma expectativa, o profissional, a gente tem uma expectativa muito grande em relação à performance, aquilo que ele irá fazer na empresa, e ele não entregar, né? Isso acontece também. E aí a gente olhar para o nosso trabalho, puxa, onde é que foi que a gente errou? Será que a gente deveria ter trazido um executivo mais assim, mais assado? E aprender com o erro, né? Sim. Então, são várias as razões. Eu diria que não tem assim uma estatística padrão para dizer quando não funciona, né? Ou quando não tem esse sucesso todo que se espera, qual foi a causa disso, né? São várias, assim. E, Felipe, vocês que já estão atuando em outras regiões, né? No Sudeste também, em outros estados aqui também do Sul, você vê uma diferença no perfil do profissional que atua aqui no Paraná em comparação ao profissional que está em Minas ou São Paulo? É gritante essa diferença? Você vê que é mais fácil um profissional de São Paulo vir para Curitiba ou o inverso? Como é que você vê essa questão de perfil? Olha, a gente tem diferenças regionais, né? Eu acho que a questão regional, ela influencia muito na questão familiar e na satisfação daquele profissional estar naquele ambiente, né? Então, uma mobilidade sempre pode ser um pouquinho complicada, né? Como eu trabalhei boa parte da minha carreira em Executive Search aqui em Curitiba e trabalhando posições no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? A gente trabalha bastante para fora, mas a grande maioria das posições estão aqui, a gente está acostumado a trazer bastante gente de fora, né? E aí você começa a avaliar o que pode dar certo nessa mobilidade. Então, trazer um profissional para uma cidade pequena de Santa Catarina, a Pomerode, por exemplo, né? De São Paulo, o profissional tem família, é uma família estruturada com 2, 3 filhos e tal, estão querendo mais qualidade de vida, aquela coisa da criançada ir para a escola de bicicleta. Sim. E ele poder tá morando a 5 minutos de trabalho, puxa, dá super certo. O profissional vai e nem sempre ele quer voltar, né? Mesmo que o projeto profissional terminou, não deu bem certo naquela empresa, ele já está procurando outra, mas ele quer ficar por ali, né? E o contrário é verdadeiro também. Muitas vezes a gente pega um profissional que não tem a gente vai olhar, ele não tem o perfil daquela região, daquela cidade, e aí não dá certo. E a mesma coisa, a gente trabalha posições no interior de Minas, a gente fez posição no Pará no passado, no Nordeste. Você tem que fazer a leitura daquela região para entender o que funciona. E para uma consultoria que está aqui, às vezes tem uma pequena dificuldade que é entender algumas particularidades regionais. De dizer assim, puxa, aquela cidade no Nordeste, ela não é uma cidade litorânea, ela não é uma das capitais, mas ela é muito boa para morar. Ou então, essa mesma cidade é muito difícil de atrair. Então, na hora de negociar um projeto com um cliente para uma cidade que você não conhece, é importante olhar qual vai ser a atratividade do projeto e a dificuldade que você vai ter de falar com 100, 150 pessoas que vão dizer, não, para essa cidade eu não me mudo,
né? Sim. Sempre vai ter a pessoa que vai estar disponível, que a gente vai acabar encontrando que fecha. Mas às vezes é mais difícil. Sim. A construção do pacote, Felipe, a ser oferecido. Então, digamos que você querem contratar um controller, um CFO. Aí a empresa diz, é esse aqui o pacote. Vocês de cara se identificam que, poxa, isso aqui não vai ter atratividade, né? Uhum. Isso é o papel de você dizer que, olha, aquilo ali precisa aumentar, ou vocês trabalham com aquele escopo, leva 2, 3 meses a mais, 6 meses, não identificou ninguém, e aí se tenta construir um novo pacote. Como é que funciona essa interlocução? Uhum. Não, o papel da consultoria é conseguir dar uma leitura de mercado e já de antemão se adiantar e dizer, olha, isso aqui não vai funcionar. O que você está querendo e o que você está ofertando são coisas que não funcionam. É claro, quando você vai para uma empresa bastante estruturada, uma multinacional estrangeira, ela já tem as suas políticas, ela tem todas as métricas de cargos e salários, as bandas certinho, contratam grandes pesquisas, né, e metodologias de remuneração e benefícios, e tem isso bem estruturado, né? E aí você não tem muito o que mexer. Então, fala, puxa, vamos fazer algum trade-off, vamos mexer no escopo, se isso não está bem adequado. Mas empresas, muitas vezes menores, nacionais, que não têm essa maturidade de gestão tão avançada, aí a gente tem que se posicionar e dizer, olha, aqui a gente vai ter uma dificuldade muito grande. E às vezes vai ter cliente que vai ouvir de cara, vai ter cliente que vai dizer, me prova, eu preciso ver por A mais B. E aí que a gente entra com mapeamento de mercado, né? A função do mapeamento de mercado não é só você chegar no shortlist, é você dar visão para o cliente do mercado em que ele está atuando. Puxa, minha concorrência paga 50% a mais que eu para essa mesma posição. Acho que eu tenho que mexer. Ou então assim, não, eu vou manter porque custo de pessoal é um negócio inegociável para mim. Então, vamos trazer alguém com perfil mais potencial, que não esteja totalmente pronto, né? E pode funcionar. Então, são vários os cenários em que a gente tem que se adaptar. Agora, quando a gente enxerga logo de cara que não vai dar certo, né? Puxa, você não vai achar esta pessoa com este perfil, nesta localidade, com esses skills todos, né? Eu falo assim, tem que ter mandarim fluente, né? Sim. E com este salário, é melhor às vezes não seguir em frente com proposta, não pegar o projeto, porque aquilo vai virar um problema lá na frente. Eu tenho percebido, eu participo de vários fóruns aí com outros executivos do Brasil todo, alguns inclusive fora do Brasil, e tem grupos que dividem oportunidades. Olha, minha empresa está contratando isso, se alguém tiver uma indicação, fique à vontade, enfim, o outro também. E eu tenho percebido, Felipe, e aí eu queria te perguntar se é um viés ou se é realidade. Nesse mundo aí pós-pandemia, eu tenho percebido de alguma maneira um achatamento assim nos salários, porque acho que tem muita gente aí no mercado e a gente vê coisas assim incríveis, né? Assim, controllers sendo contratados por valores assim bem abaixo, analistas sêniores, enfim, diretores. É isso mesmo que você vê acontecendo pós-pandemia ou eu estou pegando uma visão ali enviesada mesmo, né? Eu acho que depende do mercado, tá, Flores? Acho que depende do mercado. Tem mercados que continuam remunerando muito bem. A gente olha o mercado de agronegócio, o mercado de serviços de logística portuária, por exemplo. São mercados que são bastante competitivos, seguem em alta e, portanto, eles têm que remunerar bem para atrair. E você tem aqueles mercados que ou seguem prejudicados pelo pós-pandemia, mudaram muito durante a pandemia e não recuperaram ainda, e, por natureza, já tem margens super achatadas. Sim. E super difíceis de se atingir. Você pega, por exemplo, o mercado de autopeças, é um mercado muito nervoso, né? Os contratos com as montadoras são contratos nervosos, a busca é por eficiência e alta produtividade, as margens são pequenas, custo de matéria-prima altíssimo, custo de pessoal altíssimo, e aí você está exprimido, né? Sim. Entre, muitas vezes, um fornecedor de commodity, que é uma empresa gigantesca, global, e uma montadora, que é outra empresa grande, global, e você está ali exprimido. Então, essas empresas têm controlado, por exemplo, só para citar este mercado, a questão de custos, de salários, mais ali na unha mesmo. Né? Então, vou dizer, depende do mercado. Né? Entendi. E, Felipe, a gente está aqui, né? Podcast Manicômio Tributário, foi bem legal
a gente entender um pouco o teu mercado, o teu negócio, a tua atuação. Eu queria te perguntar agora de uma maneira um pouquinho mais específica, quais são os principais desafios, os grandes desafios que você vê, que você tem contato lá no seu negócio para contratar um profissional da área tributária? O que as empresas mais buscam e quais são os principais desafios? Tá, vamos lá. Toda vez que a gente recebe um projeto da área tributária, a gente entende que é um projeto que vai demandar bastante daquele time. Vai demandar bastante resiliência, bastante inteligência, bastante tempo e dedicação ali para a gente cumprir com os prazos de envio de candidatos para cliente e tudo mais. A gente tem 2 empresas de recrutamento, né? A Propósito, que faz o Senior Management, e a Ágil Recrutamento, que faz os níveis de entrada em carreira executiva até o Middle Management, né? Posições de coordenação e gerência mais júnior. Então, nas 2, a gente percebe a mesma dificuldade, né? Encontrar bons profissionais, alguns skills que as empresas pedem, por exemplo, idiomas, né? Quando se trata de uma multinacional, é ainda uma barreira muito grande para a gente ter maior oferta de bons profissionais de techs. Pelo menos o idioma inglês, pelo menos, quando não, a gente não fala de empresas que querem inglês e espanhol, por exemplo, né? E eu diria assim, uma visão mais apurada de negócio, uma visão menos focada, fechada nos aspectos tributários apenas, né? E mais aberta para conexão daquilo com o negócio da empresa ou com uma visão de negócio, independente de qual negócio ele esteja. Uma visão menos de silo e mais holística, né? Mais holística. E é interessante quando eu penso nisso, veja, várias outras áreas, né? A gente ali é bem generalista, né? Então, a gente busca profissionais para todas as áreas, como eu já disse. Eu vejo áreas que elas já aprenderam a se conectar mais com o negócio como um todo do que a área fiscal e tributária, seja a compliance fiscal mesmo, ou seja uma área mais de planejamento tributário, né? Ou uma área de contencioso e uma área, vamos dizer, de consultoria tributária. Pega o RH, né? O RH tem aquele conceito de HR Business Partner, né? O parceiro de negócio, que ele tem que entender do negócio, ele tem que dar os braços ali, a profissional de RH, com um diretor de planta, entender, quais são os impactos que pessoal e as pessoas e os recursos humanos têm na operação da planta e, por consequência, na eficiência, na produtividade e no resultado daquela planta, né? Eles aprenderam, né? Você olha, por exemplo, marketing está ligado em olhar produto e tudo mais. E na área fiscal, muitas vezes, fiscal e tributária, eu vejo ainda uma visão um pouco mais concentrada naquilo. O fiscal pelo fiscal, o tributário pelo tributário. E isso faz falta, porque, a rigor, principalmente quando você vai subindo na carreira, né, e um cargo de gestão, a gente tem vários cases de empresas, que são clientes nossas, que eu costumo dizer para os candidatos quando estou entrevistando, eu falo assim, olha, a empresa não está buscando, vamos dizer, um gerente de suprimentos, né? Ela está buscando um gerente, ponto final. Hoje, a tua função vai ser suprimentos. Mas se você tiver competências para, de repente, se candidatar a um posto lá na produção, se candidatar a um posto lá na engenharia, se candidatar a um posto no financeiro, e essa cadeira estiver aberta, você vai poder migrar, né? É o tal do job rotation, inclusive para outras áreas. E profissional tributário é difícil fazer isso, né? Sim. Quando que você escuta falar de um profissional tributário que virou suprimentos, compras, que virou financeiro, que virou RH, que virou marketing? Sim. É muito raro, né? É raro. Então, assim, eu acho que isso, Flores, vem já de talvez de uma disparidade entre o pace do mercado e o pace da academia. Então, quem sabe os professores mesmo dos cursos de contabilidade, finanças, não estão dizendo isso para os alunos, né? Para que eles já entrem no início de carreira já abrindo a cabeça, sabe? Buscando uma formação diferente, buscando um conhecimento diferente. E aí, isso vai se tornando um hábito meio viciado dentro das companhias, né? Um pouco mais de arrojo, né? Sim. Isso aí é complicado, né? Veja só. A pessoa que vai fazer contabilidade, do mesmo jeito que eu falei lá atrás, né? Quem vai fazer comunicação social, jornalismo, normalmente vai ter um perfil meio pré-definido ali,
É a pessoa mais de humanas, a pessoa que gosta de comunicar, que gosta de ler, que gosta de escrever. A pessoa que vai fazer contabilidade, ela também tem o seu perfil. Sim. Né? Mas e aí, como é que eu trago uma pegada um pouco mais de risco, de arrojo para o meu dia a dia? Né? Sendo um profissional contábil, sendo um profissional que tem que olhar compliance, que tem que performar auditoria, né? Então, que tem que andar dentro da lei, dentro da regra. Sim. Mas entendendo que a empresa precisa correr riscos, que a empresa precisa tomar decisões que às vezes não estão em cima da regra, né? Não quer dizer trabalhar fora da lei, de maneira alguma. Sim. Mas que ele possa transcender um pouquinho, ou pelo menos enxergar um pouco mais além, a visão do além do alcance, é o tal do Thundercats, entendeu? Sim. É isso. Isso que tu está falando faz todo sentido para mim. E quando eu comecei a empreender, Felipe, paralelamente à minha atividade executiva, vendendo curso online, o primeiro curso que eu preparei online é o Técnicas Poderosas de Gestão Tributária, que advoga muito no sentido das habilidades comportamentais. E entre elas, a capacidade do profissional da área tributária em se transformar um cara transversal. A área tributária, ela precisa, não apenas porque emite nota, isso é a menor parte, e às vezes a área tributária nem faz isso, tá? Mas ele precisa se relacionar com o comercial, com o compras, com o industrial, com a área de projetos, com a área de RH, com relações institucionais, com o jurídico, com todo mundo, com controladoria, por óbvio, contabilidade, enfim. E realmente aquele profissional que não consegue fazer esse shift, ele realmente fica pelo caminho. E aí acho que tem como pano de fundo uma espécie de um chicken and egg question, que é o seguinte: o profissional não consegue ser transversal, não consegue se vender como generalista, e aí, por óbvio, a organização não consegue enxergar ele como alguém que possa transitar em outras áreas. Veja você que quando a gente pega uma área financeira clássica, o tributário, a contabilidade, a tesouraria, tá? O tributário, ele conhece contabilidade. E ele também conhece questões financeiras, indicadores, produtos financeiros. Ele precisa da opinião, por exemplo, num funding ali. Exatamente. O cara de tesouraria nem sempre conhece contabilidade e quase nunca conhece impostos. E o cara de contabilidade conhece alguma coisa de tributário e alguma coisa de tesouraria. Ou seja, quando a gente pega a habilidade de graduação, né, minimamente, na média aqui, tá? Eu defendo que o profissional da área tributária, ele tem a ferramenta, mas ele precisa agregar as habilidades comportamentais para conseguir dar esse salto, senão ele fica estagnado. Acho que é isso, né? É isso mesmo, mas é justamente a transversalidade, é você conseguir estar ali pareando com outras áreas, entendendo as necessidades deles, né? Ou seja, o quão é impactante tributo sobre folha. Sim. Mas em que momentos que, assim, o profissional de tech sai lá da mesa dele, bate lá no RH e fala assim, vamos discutir um negócio aqui? Sim. Estou enxergando essa possibilidade. Essa é outra coisa, protagonismo e postura proativa. É uma das coisas que várias empresas nos pedem num profissional de techs, né? Então, assim, puxa, eu quero alguém que tenha produtividade, que não fique esperando sair lá uma norma, uma legislação, ou vir uma autuação para a gente ter que se mexer, né? Ou enxergar o que o concorrente fez antes, né? Sim. Agora vamos fazer um benchmarking, porque eu sei que meu vizinho lá está fazendo uma coisa super legal, né? E vai correr atrás, né? Então, eu diria que essas são algumas questões. O inglês, como eu falei, assim, é uma barreira gigantesca. Faz uns 8, 9 anos, eu dei uma palestra numa universidade para estudantes de contabilidade. E eu falei assim, puxa, quem aqui fala inglês ou está estudando? E era uma coisa assim, eu lembro que tinha um auditório cheio e deve ter levantado uns 10, assim, sabe? Eu falei, vocês 10 têm trabalho. Se não estão trabalhando hoje, no momento que vocês quiserem, vocês vão ter, né? Se desenvolve depois, tecnicamente, outras coisas, mas isso vocês vão ter. E o inglês, eu estou falando o inglês que a pessoa consiga explicar, né, minimamente o nosso manicômio tributário para um estrangeiro, né? Que é uma das grandes dificuldades das áreas de techs hoje, é explicar, puxa, como é que isso funciona, o que é CST, substituição tributária, a questão do ICMS no Brasil, meu Deus do céu,
é um manicômio, né? E aí, saber explicar isso, né? Então, quem consegue, ele vai sair na frente. E é impressionante, porque é algo tão óbvio, é algo que se diz há tanto tempo, mas muitas vezes o profissional, ele está ali, ele está preocupado em fazer, logo na sequência da faculdade, uma pós-graduação, e o inglês ele não tem ainda, né? Corre atrás do inglês. Eu falo pro time lá no grupo, né? O pessoal que está se formando, a gente tem um programa de estágio forte hoje, a gente formou várias consultoras do nosso programa de estágio. Então, às vezes, a pessoa está para se formar ali, ela já está sendo efetivada, mas ainda não tem um inglês legal. Eu quero fazer uma pós. Mas por que você quer fazer uma pós? Né? Bom bater o inglês, tira uma licença aqui, fica 3 meses fazendo um curso que você quer fazer, na área que você quer fazer, 6 meses no exterior, você vai, vamos dizer assim, solidificar, consolidar o teu uso do idioma, vai ter um diploma internacional, vai ter uma experiência internacional que vai te abrir a cabeça e vai voltar a trabalhar aqui. Será que não vai valer mais que uma pós? Sim. Então... Sensacional. Sabe que eu escrevi um texto sobre isso no meu livro, Manicômio Tributário, né? A decisão que você tem que tomar entre o inglês e pós-graduação. Eu entrevistei nesse podcast um querido amigo que é o Rafael Toribio, hoje diretor tributário da Sanofi, mora em Paris, que também advoga que você tem que falar inglês antes de pensar em pós-graduação. E agora a gente tem aqui o Felipe, que é headhunter, que contrata todo dia falando a mesma coisa. Então, assim, você que está ouvindo aí, você jovem que está na faculdade, está fazendo o primeiro estágio, está saindo da faculdade, pega o dinheirinho que você guarda ali e investe num curso de inglês antes do pós-graduação. Até porque tem um outro aspecto, né, Felipe? Eu acho que eu tenho presenciado isso. Não trabalho com a intensidade que você trabalha com contratações, mas eu também percebi que lá no passado, vamos pensar início dos anos 2000, o currículo era um documento muito importante. O que eu vejo hoje é que o currículo ele é um espelho retrovisor. Entendi. O Felipe fez isso no passado, parabéns. Espero que você tenha sido reconhecido, está muito bonito. Mas hoje, as empresas estão querendo saber o que você é capaz de entregar daqui para frente. E isso não tem nada a ver com pós-graduação. Eu costumo brincar com o pessoal assim, se a gente tem um grande desafio, um grande problema para resolver, você tem que sentar e resolver. De nada adianta mostrar o seu certificado INSPER, que você não vai resolver, né? É um pouco isso, né? Exatamente. É claro, né? Boa parte do teu histórico te ajudou a construir competência, te ajudou a construir... Eu costumo falar nas entrevistas, eu sempre pergunto assim, me conta sobre a tua construção de carreira. Que é diferente dizer o passo a passo, mas como é que você colocou aqueles tijolinhos nessa construção que te fizeram ser o profissional que você é hoje, né? Que tipo de desafio você viveu? Como é que você respondeu a esses desafios? Falando em currículo, né? As pessoas às vezes perguntam, mesmo pessoas bem sêniores, diretores, querem uma opinião sobre o currículo. Eu falo, olha, o currículo é uma entrevista. Você tem que dizer o que você consegue fazer. Isso. O que você já fez de realização e o que você consegue. E não o que qualquer pessoa naquele cargo teria feito de atividade. Então, eu vejo muito currículo, às vezes, de profissionais bem seniors, que é um job description. É uma descrição de cargo, né? Não, eu não estou interessado em saber a descrição de cargo do diretor de engenharia da empresa tal. Estou interessado em saber, você, como diretor de engenharia, fez o quê? Tá? Isso é uma entrevista, isso é um currículo que vai mostrar um tanto de realização. E aí, essa capacidade de projetar para frente, né? As experiências, eu acho até já que a gente estava falando de formação, né? De buscar formações que não são tão óbvias naquela área de atuação. Tá? A gente está vendo hoje um mercado, um mundo em transformação, né? A velocidade de transformação de aplicativos, de inteligência artificial, de robotização de processo, que torna o nosso trabalho operacional tão mais fácil ali. Pega uma área fiscal, né? Quando você consegue robotizar de atividade, né? Para sobrar tempo para o que é, de fato, estratégico. Mas o quanto que um profissional de techs, por exemplo, está se apropriando desses conceitos, está indo atrás de formação. Puxa, eu vou fazer um curso de gestão ágil, de Scrum. Puxa, mas eu vou ser um Scrum Master aqui? Não é que você vai ser, mas isso vai te trazer elemento para você fazer gestão no dia a dia. Né? Sim. Para você pensar diferente. Eu lembro de uma das startups aqui do ecossistema de startups de Curitiba, que já é um unicórnio. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um dos gerentes financeiros da empresa. E ele falou, hoje na minha área, todos os analistas estão fazendo curso de programação.
E aí eu falei assim, pá, né? E ele falou, não é porque eles vão programar, mas eles precisam falar um idioma. Nós somos uma empresa de tecnologia. Sim. Né? Eles são financeiros, mas precisam falar um idioma. É quase que aprender inglês, né? Sim. Assim, senão eles não se comunicam com os produtores, com os tech leaders, com o pessoal que faz full stack, faz front-end, back-end, para entender, ajudar a traduzir aquilo que ele precisa, né? Em termos financeiros, para um time de tecnologia desenhar. Sim. Aqui ele vai botar, senão ele deixa a tecnologia para os ITs, né? Para os desenvolvedores. E deixa finanças para os financeiros. Mas essa integração, então, eu achei super interessante pegar um time financeiro fazendo curso, e não foi o chefe que mandou. Eles levantaram a mão e foram atrás de fazer. Então, aí você vai formando pessoas que estão com a cabeça já um pouco mais à frente, né? Sim. Do que decidir assim, puxa, o que eu tenho que fazer, o que é o meu job description, ele exige isso. Não exige fazer curso de programação, né? E aí esse cara sobe, essa menina cresce na carreira, e os outros vão ficando e falam assim, pô, mas ó dia, ó hora, né? Sim. A vida é tão ruim para mim, Sim. né? Mas o que eu fiz, né? Sim. O que eu fiz para fazer, para correr atrás, né? Muito bom os teus insights, Felipe. A gente já acabou de descobrir aqui, quer dizer, a gente está reforçando a mensagem, né, para nossa audiência que, meu amigo, se você conseguir explicar substituição tributária em português, você está de parabéns. Uhum. Agora, se você conseguir explicar substituição tributária em inglês, você é uma mosca branca no mercado, né? Uhum. Então, é disso que a gente está falando aqui. Nesse sentido, Felipe, quão distante você sente a academia, especialmente nesses cursos que a gente está falando aqui, contabilidade, economia, administração, enfim, quão distante você sente a academia do mercado? Assim, o profissional que está chegando aí, ele está chegando em dia, ele está chegando muito defasado, isso está demandando muito investimento em treinamento por parte das empresas. Qual a tua visão sobre isso? Vamos lá. Primeiro, para a gente não incorrer em ser um pouquinho ou injusto com algum bom professor ou algum bom executivo que esteja também dando aula, dando aula em graduação, pós-graduação, né? Mas eu percebo em uma boa parte dos cursos um descasamento entre o mercado e a formação acadêmica, né? Não é todo curso que você vai ter os melhores profissionais, os mais atualizados, né? Também trabalhando como professores, né? O Brasil tem disso, tem uma certa diferença, né? Parece que o mercado faz e a academia corre atrás depois para aprender, para debater e aí ensinar. E aí aquele conceito que ela finalmente aprendeu, está ensinando, já ficou obsoleto. Sim. Tem um amigo meu, ele fala uma frase, é terrível a frase. Ele fala assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Mas o que ele quer dizer com isso é, Sim. assim, os bons profissionais, muitas vezes estão trabalhando com aquilo. Né? Ele não está dando aula. Diferente de mercados aí, você pega excelentes juristas, advogados, desembargadores, que são professores de direito, excelentes médicos, né? São professores de medicina. Mas em várias formações relacionadas a business, né? E contabilidade, tributário, administração, entre elas, você não tem, muitas vezes, esta mesma conexão, né? Às vezes o profissional ele não foi um super executivo, a carreira por algum motivo não deslanchou e ele também foi dar aula como complemento. Né? É o meu caso, quer dizer, eu estudei na Ciências Contábeis e depois Economia na Federal do Rio Grande do Sul. E na época era o segundo melhor curso do Brasil, não sei como é que está hoje. O primeiro era a USP. E eu simplesmente não tive nada de COSIF, tá? Contabilidade de bancos. Eu não tive nada de US GAAP, contabilidade internacional, na época. Não tive nada de planejamento tributário. Para ficar aqui em 3 exemplos, tá? Tudo isso eu tive que buscar depois, na experiência prática do mercado, na auditoria. Então, realmente, isso também não deixa de ser um apelo, um motivo pelo qual eu resolvi pegar alguns sábados, alguns domingos, gravando cursos de curta duração, mas que vai direto na veia, mentoria também, explicando vai por aqui, vai por ali, para que os alunos busquem na literatura, busquem
em outras formas, né, de aprender aquele repertório que a graduação ainda não deu, né? Eu ia te perguntar, você comentou num dado momento aí sobre transformação digital e você já vem percebendo profissionais de tecnologia, de matemática, de engenharia atuando mais fortemente, cada vez mais fortemente na função financeira? Ou seja, como é que você está vendo essa mudança, né? Falou em robotização, falou em machine learning, inteligência artificial. Esse profissional já está realmente sentando naquelas cadeiras de finanças? Devagarzinho, sim. Devagarzinho, sim. Desde que ele tenha competência, condição de aprender esses novos conceitos, ele está assim. Eu lembro de uma busca que eu fiz coisa de uns 2 anos atrás para uma área de auditoria, uma grande multinacional brasileira. E aí a gente teve um profissional de tecnologia, que era da tecnologia, era do IT, se desenvolveu em processos, mapeamento de processos muito fortemente, e aí migrou para dentro de uma área de auditoria, né, de processos, de negócio, financeira, contabilidade, foi estudar e hoje está na carreira como auditor. Então, acontece. Não é ainda o padrão de mercado, mas já acontece sim. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que ele entendia que os melhores economistas do Brasil eram engenheiros, né? Ele dava alguns exemplos ali, quer dizer, aquela turma ali, especialmente do Plano Real, quase todos ali eram engenheiros com pós-graduação, com mestrados, doutorados em economia nos Estados Unidos, né? É só para citar um exemplo, né? Engenharia, óbvio, é um curso de tecnologia. As grandes consultorias de estratégia, Também. McKinsey, Bain Company, Accenture, Sim. Elas foram buscar muito engenheiro no mercado. E vamos lembrar também o seguinte, né? Big Four sempre foi uma excelente escola e continua sendo para profissionais da área tributária e contábil. Mas eles têm tido dificuldade de contratar. Sim. Têm tido dificuldade de levar gente para dentro do Big Four. Estão competindo com startup, né? Eu costumo dizer, puxa, um profissional recém-formado ali, com seus 20 e poucos anos, ele vai querer ficar contando inventário físico numa fábrica, quando ele pode estar trabalhando em home office ou num ambiente daqueles com piscina de bolinha e mesa de ping-pong e um barril de cerveja no final do expediente. Então, assim, como que você vai adaptando? E qual é o estrago que isso faz no mercado, né? Eu ouvi falar de Big Four, que abriu o processo de trainee recentemente e não teve nenhuma aplicação. Imagina. Na tua época de contabilidade, você vai lembrar, o sonho do profissional de contabilidade era entrar numa Big Four. Sim, certeza. E a Big Four se valia disso para trazer os melhores. Então, ia nas melhores universidades, traziam os maiores talentos e fazia aquele pool ali e aí desenvolvia. E aí, se elas não estão conseguindo preencher seus quadros de entrada, como é que vai ser o estrago que você vai fazer no futuro? Sim. De formação de executivos, de bons executivos, de conhecimento técnico aprofundado para o mercado. Sim. Muito bom. O mundo está mudando de uma maneira realmente muito veloz, né? A gente tem que estar atento a isso. Felipe, essa semana a gente celebrou o 8 de março, né? O Dia Internacional das Mulheres. Tem uma ação já há muitos anos que é o He4She, né? Da ONU. Eu participei até de um painel no dia, a convite da querida amiga Alessandra Okuma. Eu queria saber de você, como é que você vê as empresas se movimentando, porque a gente percebe que existem ali desafios muito grandes, que a gente precisa ter a maturidade, a capacidade, a competência de olhar de frente e resolver. Então, a questão da salarial, a questão da licença maternidade, tudo isso contribui para que a gente ainda veja muitas mulheres entrando no mercado. Eu lembro que na minha época de trainee, depois sênior, gerente, mais mulheres até entrando, mas a gente não vê esse movimento acontecendo na alta liderança ainda, né? E aí a gente sabe que as formas de resolver isso passam por questões de governo e por questões de empresas, de corporativos. Como é que você vê as empresas se movimentando nesse sentido para dar vazão a essa questão importante da diversidade, né? Do feminismo realmente, que no final advoga pela igualdade, né? Sim. Vamos lá, esse tema para mim é um tema super caro e super importante, né? Sou casado, pai de 2 filhas, sou filho de uma mãe fantástica também, então tenho aprendido a levar esse tema e levantar essa bandeira nos últimos anos. Devo muito disso à minha esposa,
que é uma feminista de carteirinha, né? E fez de mim um feminista de carteirinha também, né? Então, eu vejo nesse tema um tema, além de importante, um tema de igualdade, um tema de inteligência, um tema de evolução, de progresso da gente como sociedade. Mas a coisa ainda, assim, ela está evoluindo dentro das empresas, tá? Existem a questão da licença paternidade estendida é um tema importantíssimo, né? Sim. E que a gente vê, por exemplo, em países europeus, podendo ficar 1 ano, 2 anos, ter a troca do marido com a esposa, 6 meses de um, 6 meses do outro, né? Sim. E aqui no Brasil, a gente sempre teve uma licença mais curta para a mulher, para a mãe, né? Que ainda assim é curta, 4 meses, cola ali com férias das 5, enfim, já estendendo para 6 meses. E a gente tem empresas já entrando com a licença paternidade estendida, que possibilita que o casal esteja ali cuidando daquele filho recém-nascido, né? E que a mulher possa não carregar essa carga toda. Sim. E engatar nas atividades profissionais dela com mais rapidez. A gente sabe, nós homens não podemos gerar um filho ainda, né? Eu acho que a tecnologia talvez evolua para que a gente possa fazer isso um dia. Nós não podemos. Então, assim, isso não pode ser uma barreira ao desenvolvimento de carreira de uma mulher. Sim. Né? Mas ela tem sido. É impressionante. Né? E quantas vezes nos projetos seletivos, Flores, eu já vi essa pergunta, né, das áreas de recursos humanos, do cliente, quando você tem 2 finalistas, um é homem e uma mulher, né? Os 2 têm filho pequeno. Somente para a mulher é perguntado qual a estrutura dela. Sim. Nunca é perguntado para o homem. Sim. Então, assim, é impressionante como esse tema ainda precisa evoluir. Já tem ações, já tem um pouco mais de cuidado com esse tema, felizmente, mas ainda é bastante incipiente. Outra coisa, nos projetos, nos processos seletivos, a pedida por uma long list ou uma short list mais diversa tem sido cada vez mais frequente. Então, assim, a gente já vê casos de projetos que são afirmativos, né? Direcionados, olha, eu quero uma shortlist feminina, integralmente feminina, e projetos que eu preciso, em determinado momento, compor com pelo menos uma candidata finalista entre todos os candidatos. Sim. E aí depende da área, legal, RH você consegue, finanças você consegue, vai para engenharia, né? Eu fiz uma vez uma cadeira em Porto, né? Uma diretoria, diretoria dentro do mercado portuário, né? Não é um mercado essencialmente feminino, é um mercado mais masculino. Mas que legal que foi trabalhar e levar candidatos finalistas mulheres, né? Sim. Então, isso está amadurecendo, mas ainda não é uma realidade que a gente pode dizer assim, chegamos num patamar ideal. Nem em relação a mulheres, nem em relação a minorias de todo tipo, né? Seja racial, seja opção ou gênero e qualquer outra, né? Sim. No mundo que fala, né, pelo menos através das redes sociais, né, o palco de todo mundo é a diversidade, mas essa questão, né, da mulher que se apresentou essa semana, teve essa data que eu acho que é bem importante. Ela tem que ser, por um lado, comemorada, né, e celebrada com relação às conquistas, mas tem um caminho longo pela frente, né? Eu percebo assim, os homens têm, numa corrida de 100 metros, quando a gente fala em meritocracia, um está correndo sem nada e as mulheres com barreira, né? É isso que a gente está vendo. E a gente tem que ter essa consciência para poder mudar esse jogo, né? Super de acordo. Felipe, esse teu papo aqui é sensacional. Eu ficaria a tarde inteira. Eu queria te perguntar, não queria deixar de te perguntar, quem é o Felipe que não está no LinkedIn? Vamos lá. Quem que é o Felipe que não está no LinkedIn? O Felipe que não está no LinkedIn é um cara que tem hoje 41 para 42 anos, quase. Casado, né? Não legalmente casado, né? Porque a gente não casou no papel, mas a gente tá junto aí há 12 anos, morando juntos. Temos 2 filhas, a Liz, que tem 8 anos, e a Martina, que tem 7 anos. Vieram ali coladinhas. Ser pai é disparado de todos os papéis que eu desempenho, né? Que a gente desempenha papel de marido, de filho, de profissional, de vizinho. É o papel que eu mais adoro fazer e que eu acho que eu tenho que fazer com mais cuidado e também aquele em que eu tenho que sair melhor, né? Porque a importância de criar filhos é grande demais. Sou um cara que gosta de esporte, sou um cara que se veste assim, gosta de tatuagem, né? Enfim, eu corro, né? Estou um pouquinho parado na corrida por
questões médicas aí, mas ainda me considero um maratonista. Então, ano passado não consegui fazer a maratona por afastamento aí do departamento médico, mas espero voltar. Cara, e muito preocupado com essas questões um pouco mais progressistas enquanto sociedade. Sou um cara bastante preocupado, sou uma pessoa que chama a atenção dos outros. Se eu estou num grupo de WhatsApp ali, eu vejo uma piadinha machista, para citar um tema que a gente está falando agora, eu vou lá e corrijo. Aí tem uns amigos que falam, já vem o palestrinho aí falar. Eu falo assim, não, cara, você tem que aprender isso, né? Pô, eu tive a oportunidade de aprender com outras pessoas que certas atitudes não eram legais. Sim. Né? E quando eu penso hoje no que eu quero de mundo, de contexto de vida para as minhas filhas, eu gostaria de um mundo muito mais igual e de mais respeito para elas, né? De mais tranquilidade. Acho que ser mulher aqui no mundo inteiro, no Brasil, é um fardo ainda grande. E eu acho que é papel da gente, não é só delas, é um papel da gente de possibilitar que as coisas sejam um pouco mais tranquilas. Com certeza. Justiça seja feita nesse aspecto que você acabou de comentar, né, do WhatsApp. Eu li um post espontâneo, mas sensacional, maravilhoso, escrito pelo meu colega Alfredo Santana, diretor jurídico da Volvo, sobre essa questão das mulheres. Né? Ele escreveu um texto longo no dia 8 de março, foi bem legal. Eu passei o dia inteiro em reunião, entre sai de reunião, e eu indelicadamente não consegui dizer para ele quão bonito foi aquele post dele, né? Então agora, Alfredo, aqui fazendo justiça, parabéns, eu achei incrível aquele teu post, sensacional. Meu caro, pitacos culturais. Um livro que você tenha lido, ou um filme, ou uma série, ou um podcast que você acompanha e que te trouxe, ou que te traga aprendizado, mensagens. Pode ser um de cada, pode ser apenas um, né? Fique muito à vontade, está contigo a palavra. Vamos lá, rapidinho, deixa eu lembrar de algumas coisas, assim. Eu não sou um leitor muito contumaz, assim, sabe? Tem um livro que eu adoro, chamado... a primeira tradução dele para o Brasil foi O que nos faz felizes, e depois veio a tradução mais literal chamado Tropeçando na Felicidade. É um livro do Dan Gilbert, psicólogo de Harvard, um grande pesquisador, e é um compilado de pesquisas sobre a felicidade. O tema da felicidade é um tema que eu adoro, assim. Puxa, por que as pessoas tão diferentes, elas conseguem ser felizes ou infelizes em situações totalmente diferentes, né? Tem pesquisas que mostram que pessoas que ganham na loteria nos Estados Unidos, elas não são mais felizes do que pessoas que são, muitas vezes, numa condição quase que miserável, né? Então, por quê, né? E aí ele chega a conclusões muito interessantes, passa por estudos fisiológicos do cérebro e tudo mais, de questões hormonais e tudo mais, e ele chega a conclusões sobre você estar com as pessoas que você gosta, você está amparado, você está vivendo em sociedade, trocando com os outros, né? Então, é algo que mostra assim, cara, não interessa o tamanho da tua conta bancária, o carro que você tem, a casa que você tem, né? Quando você passa daquele nível de subsistência, se você está amparado, vivendo em sociedade, trocando com pessoas e você não está só, você tende a ser mais feliz. E isso, para mim, puxa, é um aprendizado para você valorizar, né, as relações que você tem, as relações de qualidade que você tem, seja com família, com amigos. Eu gosto daquele livro, o amarelinho, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E para mim, um dos pontos que ficou muito claro é quando ele tem um capítulo dedicado a hábitos angulares, né? Que são aqueles hábitos que, quando você adquire, eles te ajudam em várias outras vertentes, vários outros contextos, né? Então, quando eu pego a corrida, para mim, ela foi um hábito angular. Ela foi um hábito que mudou minha vida, né? Eu não era... eu sempre fiz esporte, mas nada, assim, super dedicado, né? E aí, quando eu fui para a corrida com um treino estruturado toda semana, acordando cedo, 6 horas da manhã, lá no Barigui, correndo, a sensação térmica negativa, às vezes, mas sem deixar aquilo... Parece que a vida inteira melhorou. Você se alimenta melhor, você consome menos álcool, você é mais produtivo no trabalho, você... Sabe? Tudo melhor. Então, eu achei aquilo tão interessante, porque ele dá um exemplo corporativo, empresarial, de como um líder transformou os resultados numa empresa com um hábito apenas, né? Que nem era relacionado a resultado, era relacionado à segurança. E, no meu caso, a corrida foi alguma coisa que
que tem um paralelo com essa questão de hábito angular, né? Filmes, puxa, eu como jornalista de formação, eu era daqueles chatos da Vídeo 1 e da Cartoon, que ia lá, alugava todos, pegava um diretor e via a fileira inteira de filmes, assim, sabe? Então, aí dá para entrar num papo cabeça aí sobre filmes. Eu gosto muito de cinema, mas eu não conseguiria dizer, tem um aqui, né? Eu gosto muito de alguns diretores que eu adoro e de todo o estilo de filme também. Não tem um que eu não goste. Muito bom, meu caro. Sensacional. Obrigado aí pela tua generosidade, pelo teu tempo. Eu sei que a tua agenda é bem corrida e essa função de pai no final de semana, a gente tem aquele tempo de qualidade, né? De estar no parque, de estar ali ajudando na tarefa, enfim. Não que você não faça isso durante a semana, mas durante a semana as crianças dormem mais cedo, enfim. Então, obrigado por você tirar essa 1 hora aqui num sábado para vir falar conosco. Tenho certeza que tem muitos ensinamentos aqui para a nossa audiência. Eu queria deixar esses minutinhos, segundinhos finais aqui para você deixar uma mensagem de otimismo, de preparação, de treinamento para a audiência, que depois na sequência eu tenho alguns avisos aqui finais. Tá bom. Eu acho que, assim, a minha mensagem, eu ouvi outro dia da minha filha mais nova, então não é minha, é dela a mensagem, né? A gente estava discutindo no café da manhã uma questão que estava deixando a minha filha mais velha um pouquinho ansiosa, e eu contei para ela de um caso que estava me deixando ansioso, né? E um pouco preocupado, né? E aí a Martina mais nova, eu falei, puxa, eu tô preocupado com isso, filha, eu também tô, eu não sei se vou me sair bem nesse papel, né? Eu não sei se vou sair bem fazendo isso. E ela olhou para mim e disse assim, mas papai, se você se divertir, tá tudo bem. Sensacional. E aí eu olho e eu não vou esquecer isso nunca. Eu vou dizer assim, cara, não interessa o que a gente está fazendo, trabalho é trabalho, né? Se fosse a mil maravilhas, não estavam pagando a gente para fazer, né? Mas assim, have fun, né? Enjoy, tenha diversão, procura assim fazer aquilo com gosto, com algo, procura achar gosto naquilo. E se você não acha, de todo caso, qual é o meu caso lá atrás, né? Muda, vai fazer outra coisa, né? A nossa vida é muito curta para ficar fazendo uma coisa que a gente não gosta por muito tempo. A gente sai da nossa casa, às vezes, 7, 8 da manhã, ou não sai quando está agora no home office, mas a gente fica dedicado a um trabalho durante, assim, um período muito importante da nossa vida. A gente deixa de estar com o que a gente mais gosta para estar lá trabalhando. Então, assim, enjoy, assim, procura fazer a coisa com gosto, que eu acho que se achar gosto em alguma coisa, você vai ser legal. Muito bom. Isso é aquela história do TEDx aquele TEDx do passageiro que estava no avião que caiu no Rio Hudson, que ele conta aquela história de quando começou a cair, ele pensou na família, na esposa, começou a ficar muito triste, preocupado, e lembrou da adega dele. Porque ele falou assim, cara, minha adega tá cheia de vinho. De vinho bom, né? De vinho bom, que eu fiquei pensando, nossa, vou perder aqueles vinhos, o novo marido da minha mulher vai tomar tudo. E ele falou assim, cara, hoje eu só tenho vinho ruim, porque é o agora. Né? O ontem já passou, o amanhã eu não consigo controlar, mas o agora eu consigo aproveitar, consigo me divertir, por isso que o nome é presente, né? Você vai lembrar também que ele termina dizendo do outro objetivo depois desse episódio, que é ser o melhor pai que eu puder ser para as minhas filhas, né? Os meus filhos. Então, eu não perco um compromisso mais de escola, eu tenho que ser para elas. Então, eu lembrei desse também, é sensacional, né? Não, Felipe, sabe que essa semana eu estava nesse webinar sobre o feminismo, e um ponto que eu levantei, que eu percebo é o seguinte, muitas vezes que eu fui em reunião de pais no colégio, isso tem que ser dito. Quando eu chego lá, só tem mães. Eu era o único pai, ou tinha mais um ou dois. Então, também começa por aí a transformação, né? O pai, cara, é às 2 horas da reunião, dá um jeito, entendeu? Hoje, com o online, não tem desculpa. Volta pro escritório, enfim, então tem muito a ver com isso. WhatsApp. É o grupo de mães. Exato. Eu tô nos 2 grupos de mães das minhas filhas, mas chama grupo de mães. É isso, é exatamente isso. Meu caro, obrigado mais uma vez. Foi uma alegria te receber. Você ficou aqui até agora, teve o privilégio de ouvir o meu amigo Felipe Laufer, deu um monte de dicas aí para você, explicou como é a atividade dele de headhunter, como é que ele contrata, como é que esse profissional está se transformando. Eu queria fazer um convite, curte lá o episódio, se você assistiu, cara, curte lá,
habilita a notificação pelo sininho. No Spotify tem aquelas 5 estrelas que custa 0 para você, mas que para mim dá um retorno para eu estar aqui num sábado produzindo conteúdo gratuito para você. Nos acompanhe nas redes sociais, Augusto Flores Oficial, LinkedIn, Facebook, Instagram, website www.augustoflores.com.br. Meu livro está na Viseu, está na Amazon, está nas melhores livrarias aí. E se você quiser mandar dúvidas, sugestões, WhatsApp, fala com a minha equipe, 419-9569-3841. Muito obrigado, até a próxima.